Os bélites romanos, a linha de frente das legiões romanas manipulares. Homens que, com pouca proteção e armados levemente, entravam em contato primeiro com a frente inimiga. Conheça suas armas, proteções, sua origem e sua função. Aqui. E agora? Ah, sim, a pura infantaria. Pobres coitados. Esta cita pertence a Plauto e se encaixa perfeitamente com os bélites. Conte-me sobre a sua origem. Os bélites vêm das antigas unidades escaramuçadoras romanas, os Rolari, Accensi e Leves. Apareceram pela primeira vez no ano 315 a.C. e estavam integrados nas legiões sem unidade própria. Isso pode ser entendido assistindo ao vídeo no topo da tela sobre a estrutura e organização do exército romano. Finalmente desapareceram com as reformas de Caio Mário. Esses homens vinham da classe mais pobre da sociedade. Aqueles que não podiam comprar o equipamento necessário para ser pelo menos astati. No entanto, Roma precisava que esses homens também lutassem. Então eles entraram nas legiões romanas, tendo que comprar um equipamento muito barato que estivesse ao seu alcance. Eles também eram os mais jovens do exército e, portanto, os mais inexperientes. Vamos ver agora o equipamento que eles tinham. Seu armamento ofensivo consistia principalmente em dardos, os quais mediam 2 metros de comprimento, um pouco mais curtos que os pilum da infantaria pesada. E, claro, mais leves. Cada elite carregava entre 5 e 7 dardos, chamados verutas, ou verutum no singular. Digo entre 5 e 7 e não um número exato, porque dependendo da fonte, se dá um número ou outro, mas o número exato também não é tão importante. Podemos considerar que teriam mais ou menos dependendo de quantas pudessem comprar, ou mesmo que esse número variaria dependendo da época sobre a qual estamos falando. Após a batalha, os vélites podiam recuperar suas lanças jogadas, e até mesmo as dos companheiros abatidos. Bem, isso sim, eles podiam fazer isso se vencessem a batalha. Embora nem todas as lanças pudessem ser recuperadas, pois havia algumas que eram mais frágeis com a ideia de que o inimigo não pudesse jogá-las de novo sobre os próprios vélites. Essas lanças eram carregadas na mão esquerda, junto ao escudo, como se pode ver na imagem. Quando estavam prestes a lançá-las, podiam continuar segurando-as na mão, ou podiam cravá-las no chão e pegá-las uma a uma. Embora isso último pudesse ser feito se estivessem certos de que poderiam lançar várias salvas antes de ter que recuar. Faço uma pausa para dizer duas coisas a vocês. A primeira, como sempre, é convidar você a se juntar à Guarda Hispânica se inscrevendo no canal e deixando um like para apoiá-lo. A segunda é anunciar que abri um Discord para o canal e, acima de tudo, para vocês, a Guarda Hispânica. Lá vocês poderão falar sobre qualquer tema histórico. Tentei classificar um pouco a época dos temas. Hispania pré-romana, época helena e Roma. Também há um canal onde vocês podem deixar perguntas para eu responder ao vivo. O link está na descrição do vídeo. Deixo vocês agora para continuar explorando esta unidade. Em relação ao combate corpo a corpo, eles estavam armados com uma espada curta, que não necessariamente tinha que ser uma gladius. Esta espada também não precisava ser de alta qualidade, pois embora os vélites devessem ter noções para o combate corpo a corpo, deveriam evitá-lo, a menos que fosse explicitamente indicado o contrário. Mas isso veremos adiante ao analisar sua função. Em relação ao armamento defensivo, eles carregavam um pequeno escudo redondo, chamado Parma, com um diâmetro inferior a 1 metro. Este escudo era muito mais leve do que o usado pela infantaria pesada, pois não foi projetado para suportar golpes de machado, lança ou espada, mas para deter projéteis. E, em última instância, e ocasionalmente, sim, para deter alguns golpes corpo a corpo. Vamos ver agora suas proteções. Para chamar de alguma forma, eles usavam uma túnica como vestimenta. Nada mais. Nem lóricas, nem placas de ferro, nem grebas, nada. Lembremos que eles eram os mais pobres da sociedade romana, então não podiam se permitir esses luxos, entre aspas, capacetes ou... Alguns usavam a galea, que era um capacete de couro acolchoado, embora muitos não usassem nada.
Outros podiam usar peles de predadores, como por exemplo lobo ou urso, sendo as de lobo as mais famosas por jogos e filmes. Com estas peles, tentavam obter coragem e ousadia na batalha. E ao mesmo tempo, tentar incutir medo no inimigo, mas principalmente o primeiro. Pensem que esses homens não eram tolos, e sabiam que seriam os primeiros a combater o inimigo, sem usar armadura de nenhum tipo. Eles precisavam desse apoio moral? Em relação ao calçado, infelizmente não consegui encontrar exatamente que tipo de calçado eles usavam, mas acredito que posso dizer, com baixo risco de estar errado, que usavam caligae, como a infantaria pesada. Ah, e esqueçam o que aparece em alguns jogos de blitz com lanças de fogo. Não, eles poderiam ser usados para atacar um acampamento inimigo ou incendiar algum edifício, como vimos na Batalha de Ilipa, cujo link deixo aqui em cima, mas nada de serem usados em batalha. De fato, o tema de projéteis incendiários será tratado em um vídeo à parte. Por que tela? Ah, Hollywood! Bem, vamos ver agora qual era o seu papel em combate. Como eu mencionei, eles eram os primeiros a entrar em contato com o inimigo. Mas eles faziam isso à distância, não corpo a corpo. Era uma unidade de assédio e escaramuça. Sua função era hostilizar o inimigo que avançava rumo às legiões, com dois propósitos. A primeira e mais previsível era a de causar baixas aos inimigos, desgastar suas fileiras e amolecê-los, de forma que quando colidissem com seus irmãos de armas, isto é, os Astati, o fizessem com menos efetivos. Mas a segunda opção é ainda mais importante, embora menos intuitiva. Desestabilizá-lo. Os Belitas, ao lançar seus projéteis sobre o inimigo, faziam com que estes vissem impotentes como eram assassinados sem poder contra-atacar. Além disso, os Belitas gritavam insultos e zombavam com caretas. Isso os deixava nervosos. E claro, salva após salva. Vendo como alguns soldados estavam sendo abatidos e que não podiam alcançar os Belitas, fazia com que cometessem erros. E o erro mais comum é que o exército carregasse, quebrando a formação contra os bélicos em um ataque improvisado e desesperado. Os bélicos, quando isso acontecia, recolhiam suas coisas e corriam para a retaguarda do exército, através de corredores que os Astati abriam para eles. Ao chegar atrás, eles podiam descansar, pois seu trabalho já estava feito. Políbio relata que às vezes os soldados inimigos, cheios de impotência e desespero, em vez de avançar, recuavam, desorganizando ainda mais a formação e espalhando o pânico para o resto do exército. Isso poderia provocar uma fuga, mesmo tendo os Belitas ganhado a batalha. Mas vamos lá, isso também não era o normal. Mas suas atribuições iam além disso. Se o inimigo tivesse outras unidades de projéteis, eram os Belitas que se encarregavam de enfrentá-los, pois a infantaria pesada não conseguia alcançá-los. Especialmente se fosse cavalaria de projéteis. Por projéteis, refiro-me à cavalaria com dardos, pois se forem arqueiros a cavalo, os Belitas também não conseguiriam alcançá-los. Também se mostraram extremamente eficazes ao enfrentar os elefantes de guerra, como foi demonstrado na Batalha de Zama, cujo link você pode encontrar na parte superior da tela. Como papéis secundários, podemos encontrar dois. O primeiro consiste em impedir flanqueamentos inimigos. Se as tropas inimigas começarem a transbordar por um flanco da frente, esses homens poderiam ser lançados à mão para deter a manobra, até que as tropas da infantaria pesada chegassem para substituí-los, o mesmo com alguma lacuna na frente se não houvesse infantaria pesada disponível, mas que fique claro que essa medida era algo desesperado. O outro papel secundário era o de cobrir uma retirada. Por terem descansado durante a batalha, eram tropas frescas que poderiam ser usadas numa retirada tática. Os triários formavam uma frente impenetrável, dando tempo aos Astati e príncipes para se retirarem, enquanto os veletes de trás lançavam suas lanças por cima dos triários, hostilizando o inimigo. Não devemos subestimar os veletes, pois podem ser uma unidade importante e muito útil em batalha. Ao ter um equipamento tão leve, eles podem perseguir, junto à cavalaria, o inimigo em retirada, que previsivelmente terá um equipamento mais pesado, conseguindo causar um maior número de baixas ao contrário. Também podem ser usados como vanguarda ou exploradores, especialmente quando as legiões precisavam adentrar uma floresta.
O ideal dessa vanguarda é que eram cidadãos romanos leais a Roma, por isso não teriam se passado para o lado inimigo em, digamos, alguma floresta da Germânia. O que teria acontecido se Varro tivesse tido vélites? Deixe a sua opinião nos comentários. Um cidadão que se alistasse pobre aos vélites poderia com o tempo ter a oportunidade de ascender e passar para a infantaria pesada. Com isso, encerramos sobre os vélites. Conhecemos seu equipamento, sua função na batalha e sua origem. Espero que você tenha gostado. Se sim, você já sabe, dê um like e se inscreva para não perder o próximo vídeo.